evangelhos são os quatro. Por que existem 4 evangelhos e não apenas um? Você já parou para pensar nisso? Se todos falam sobre Jesus, por que Deus permitiu 4 relatos diferentes? Existe uma razão que muita gente nunca percebeu. E quando você entender isso, nunca mais vai ler os evangelhos da mesma forma. Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam a vida, os milagres, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas não são apenas livros antigos, são testemunhos que mudaram a história da humanidade. A palavra evangelho significa boa nova, a notícia mais importante que o mundo já ouviu. Deus veio até nós para salvar a humanidade. Mas então surge a pergunta: se todos falam do mesmo Jesus, por que não juntar tudo em um único livro? Imagine a seguinte cena: 4 câmeras filmando o mesmo acontecimento histórico. Cada uma mostra um ângulo diferente. Nenhuma está errada, nenhuma é mais importante que a outra. Elas apenas revelam partes diferentes da mesma verdade. É exatamente isso que acontece nos evangelhos. Cada autor escreveu para pessoas diferentes. Cada um destacou aspectos específicos da vida de Jesus. E juntos, os 4 revelam uma imagem muito mais completa de quem Cristo realmente é. E quando você percebe isso, tudo começa a fazer sentido. O primeiro evangelho é o de Mateus, um ex-cobrador de impostos que teve a vida transformada por Jesus. Mateus escreveu principalmente para os judeus. Por isso, ele conecta Jesus às profecias do Antigo Testamento o tempo todo. O objetivo era mostrar que Jesus era o Messias prometido havia séculos. Por isso, Mateus apresenta Jesus como rei, mestre e o novo Moisés. Seus ensinamentos aparecem organizados de forma clara, especialmente no Sermão do Monte. Para os judeus, isso era extremamente importante. Mas Jesus não foi apresentado apenas como rei. Existe um evangelho que mostra sua humildade, seu serviço e sua ação de forma intensa. Esse é o Evangelho de Marcos. Muitos estudiosos acreditam que Marcos escreveu pensando especialmente nos romanos e nos gentios, pessoas mais práticas, interessadas em ação e poder. Por isso, Marcos escreve de forma rápida, direta e dinâmica. Seu evangelho é o mais curto dos 4. Ele vai direto aos acontecimentos: milagres, curas, libertações e movimentos constantes. Uma das palavras que mais aparecem em Marcos é imediatamente, porque seu foco é mostrar Jesus como o servo poderoso, aquele que veio para servir, sofrer e agir. Só que existe um evangelho que mostra o coração de Jesus de uma forma profundamente humana e emocionante: o evangelho de Lucas. Lucas era médico e companheiro do apóstolo Paulo. Seu texto é detalhado, cuidadoso e cheio de sensibilidade. Muitos estudiosos acreditam que ele escreveu especialmente para os gentios e para o mundo grego. Por isso, Lucas destaca emoções, histórias humanas e pessoas que normalmente eram ignoradas pela sociedade. Ele mostra Jesus próximo dos pobres, das mulheres, dos pecadores e dos marginalizados. É em Lucas que encontramos parábolas marcantes, como o bom samaritano e o filho pródigo. Além disso, Lucas enfatiza muito a oração e a ação do Espírito Santo. Seu objetivo era mostrar que Jesus não veio apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Mas existe um evangelho diferente de todos os outros, o mais profundo, o mais simbólico, o que mergulha diretamente na identidade eterna de Jesus. O Evangelho de João. João, conhecido como o discípulo amado, escreveu para cristãos que já conheciam muitos fatos sobre Jesus, mas agora precisavam compreender algo ainda maior: quem Jesus realmente era. Não apenas um homem enviado por Deus, mas o próprio Filho eterno de Deus. Por isso, João começa de uma maneira impressionante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enquanto os outros evangelhos focam mais nos acontecimentos, João mergulha nos significados espirituais por trás deles. Ele traz relatos únicos, como as bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro e os longos discursos de Jesus sobre vida eterna, verdade e salvação. João quer que o leitor entenda que Jesus não apenas ensinava o caminho, ele é o próprio caminho. E agora tudo faz sentido. Os 4 evangelhos não existem por acaso. Mateus revela Jesus como o rei prometido. Marcos mostra o servo poderoso. Lucas apresenta o Salvador cheio de compaixão. E João revela o Filho eterno de Deus. 4 perspectivas, 4 testemunhos. O mesmo Jesus. Sozinhos, cada evangelho já é extraordinário, mas juntos revelam uma imagem poderosa e completa de Cristo. E talvez seja exatamente por isso que Deus não deixou apenas um relato, porque nenhuma única perspectiva sozinha conseguiria mostrar toda a grandeza de Jesus.